Meus irmãos, nesta manhã queremos cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Nós estaremos fazendo a primeira live da Escola Bíblica Dominical aqui na Congregação do Jardim Nascimento. Queremos, em nome do nosso ministério, pastor Zé Roberto, pastor Arthur Júnior, pastor Heloísio, nosso pastor setorial, agradecer a Deus por a oportunidade e pedir a Deus que alcance a sua vida através das lições bíblicas dominicais que serão lecionadas aqui nesta manhã. Para isso, quero convidar você para nós estarmos orando ao Senhor. Depois o presbítero Abraão vai estar louvando ao Senhor, depois o nosso superintendente Zé Joaquim vai estar fazendo a leitura e o nosso professor Bruno vai estar lecionando essa primeira aula da Escola Bíblica Dominical online, na sua casa. Convide a sua família, pegue a sua revista, participe conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos orar, fazer oração nesta manhã. Querido Deus, querido Pai, te louvamos por esta oportunidade, Senhor, agradecidos pela oportunidade, estamos aqui para adorarmos ao Teu nome, na beleza da Tua santidade. Vem falar conosco através das lições bíblicas dominicais que serão lecionadas, Senhor, durante todo esse trimestre. Nós estaremos, Senhor, nessa primeira aula, Senhor, estudando a lição número 2, que o Senhor continue falando aos corações. Eu tenho certeza que através da internet, os teus filhos que estão em sua casa estarão recebendo a sua palavra e sendo edificada pela mesma, Senhor. Pai, fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O presbítero Abraão vai vir aqui, estará louvando ao Senhor com 2 louvores da nossa harpa, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Nesta manhã, meus irmãos, nós estaremos adorando ao Senhor com os hinos sugeridos pela nossa revista, hino de número 258, da nossa harpa cristã. Você que tem uma harpa aí na sua casa, dentro do seu lar, adore ao Senhor conosco. Glória. 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos dos céus desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando
tua lida, então verei com os anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei àquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ainda, meus irmãos, com essa mesma alegria, com esse mesmo espírito de adorador, adoramos ao Senhor com o hino de número 510, glória ao nome de Jesus. É um hino bem conhecido. Eu gostaria que você que está aí dentro do seu lar, aleluia, adore ao Senhor conosco nesta manhã tão linda, tão maravilhosa. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofres dos rins, pulmões, de febre, gripe, o coração, de tosse, nervos com lesões, de peles, dentes, de fluxão. Sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos
que é poderoso pra sarar. Ó, que riqueza divina, eu posso já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Nós estaremos a estudar nessa manhã de domingo a lição de número 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Aleluia. A nossa verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O nosso texto áureo, que é o texto de destaque, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você que tem a Bíblia, nos acompanhe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, depois versículo 9 ao versículo de número 14. Glória a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Orar. Pode orar, gente. Oremos a Deus. Pai querido Deus, mediante a leitura da tua Jesus, palavra, nós depois de ter louvado nesta o teu nome, manhã tão linda, te agradecemos tão por essa manhã tão abençoada O Senhor e esse nos dia dá tão a propício oportunidade para que possamos adorar e e glorificar o juntos teu estarmos nome. adorando a Ti. E apresento, Eu o sei, Senhor da Senhor, glória, toda a nossa nação, através para que tu dessa abençoe, live, como também todo o teu mas povo. alcance, Senhor, E os abençoa o filhos que ministro, o estão qual estará ministrando a nesta tua manhã. palavra, nos ensinando nesta Ó, manhã. Senhor, Assim eu te rogo, como também eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Nesta manhã estaremos estudando a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Uma lição muito importante para nós, uma lição onde temos muito a aprender nesta manhã. Gostaria só de estar relendo o texto áureo que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. E aqui é interessante que nesta aula nós estaremos estudando sobre a excelência de um projeto divino revelado por meio das bênçãos espirituais.
Eu achei interessante esse textuário, essa parte que diz com todas as bênçãos espirituais. Isso já nos dá um grande ensinamento de que não são bênçãos algumas para uns, outras para outros, não, mas são todas as bênçãos que o Senhor reservou para as nossas vidas. Na leitura bíblica em classe, nós já podemos ter um grande aprendizado também. No versículo de número 3, o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito de bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui já nos dá o ensinamento de origem. As bênçãos espirituais, ela tem uma origem. E esta origem é do nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 4, destaquei a palavra elegeu para dizer que há um fundamento, as bênçãos do Senhor têm um fundamento nas nossas vidas. Versículo de número 9, quando lemos descobrindo-nos o mistério da sua vontade, fala-nos a respeito de uma revelação. Através desta revelação, o Senhor nos agracia com as suas bênçãos. Versículo de número 10. Primeira parte nos diz de tornar a congregar em Cristo. Isso fala do retorno que o Senhor nos pede para retornarmos a estarmos congregando em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11 fala a respeito, nele digo, em que também fomos feitos herança e havendo sido predestinados, é uma condição essa predestinação. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, este é o objetivo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, é um objetivo. Versículo 13, quando fala a respeito em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, nos ensina a respeito de transformação, e essa transformação só acontece por intermédio da palavra. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, e aqui visa o resultado. Então vemos que as bênçãos do Senhor nas nossas vidas têm uma origem, as bênçãos têm um fundamento, as bênçãos têm uma revelação sobre elas, as bênçãos do Senhor nos levam a um retorno à sua presença, nos leva a um princípio de termos uma condição para recebermos tais bênçãos, tem um objetivo, tem uma transformação do nosso eu através da palavra e, acima de tudo, teremos um resultado quando aprendermos a recebermos estas bênçãos. Nosso objetivo geral nesta manhã é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. A introdução de nossa aula, nosso comentarista, ele nos diz que nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E aqui, nesta introdução, veremos que há uma definição da palavra bênção. O que são bênçãos espiritual? Nós pontuaremos nesta manhã
as bênçãos de Deus ministradas por meio da Santíssima Trindade. Nós vamos destacar cada uma das pessoas, nós estaremos mostrando que Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus servos e que essas bênçãos venham revelar a grandeza, a perfeição e a excelência do projeto divino em nossas vidas. Esta é a introdução. Nós devemos entender também que bênçãos espirituais são tudo aquilo que vai contribuir para que nós usamos essas bênçãos em prol do reino de Deus. Então todas as suas bênçãos, se elas forem para engrandecer o nome do Senhor, considera-se uma bênção espiritual. E o ponto 1 da nossa lição vai tratar sobre a nova posição em Cristo. E o primeiro ponto deste parágrafo fala a respeito de doxologia, uma palavra muito interessante. Quando falamos a respeito de doxologia, vemos que o dicionário Aurélio, ele vai tratar doxologia como uma forma litúrgica de louvor a Deus. Isso é doxologia. É uma prece ou um cântico cuja finalidade é glorificar a Deus. Trazendo de uma forma muito resumida e objetiva, falamos que doxologia, para os irmãos entenderem, é uma explosão de glória. É aquele momento que você não conhecia, é aquilo que você não conhecia, mas a partir do momento que você conhece, você explode de glória. Você tem uma gratidão. Entenda que todo conhecimento vai gerar gratidão. Todo conhecimento. Então, para isso, nós temos a doxologia em nossas vidas. Nós temos um exemplo, Romanos. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 11, versículo 33, tem um exemplo de um princípio de doxologia, aonde o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venham a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este é um princípio de doxologia, um momento de explosão de glória, um momento de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito. Isso é gratidão. O apóstolo Paulo, em seu ministério, ele deu muita importância à adoração, mesmo em face de circunstâncias difíceis que ele enfrentou. Podemos dar um exemplo que o apóstolo Paulo, quando estava em Filipos, tratado em Atos capítulo 16, ele estava em um momento de uma circunstância muito adversa, mas não foi o motivo para ele não agradecer. Então o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós, de que mesmo nas circunstâncias adversas, nós temos que ser gratos a Deus pelas bênçãos concedidas. Bênçãos nós podemos direcionar em nossas vidas, conceituar em nossas vidas como uma graça concedida. Bênção significa também tudo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. É um benefício, é uma graça, é tudo aquilo
E quando falamos de bênção, também é uma palavra grega que tem o seu significado de eulogia, que significa um benefício, uma graça divina. E nós temos nesta manhã que entender isso, que bênção é um benefício que o Senhor está concedendo para a sua vida. Então, doxologia é essa explosão de glória. E o nosso comentarista colocou uma expressão dizendo que ele começa, quem é o apóstolo Paulo, pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde esse bendito significa digno de louvor, digno de toda a adoração. E é isso que nós precisamos ser com relação às nossas bênçãos, agradecidos a Deus. E no ponto 2 deste parágrafo, estaremos estudando a respeito das bênçãos espirituais. E aqui o apóstolo Paulo, ele trata a respeito de 7 bênçãos espirituais. Ele começa dizendo, no versículo em que lemos na leitura bíblica em classe, que a primeira bênção concedida para nós é o fato de que ele nos elegeu para sermos santos. Falar de eleição para sermos santos é colocar alguém no local. E este alguém é eu e você, é aquele que nós não merecíamos estar, mas o Senhor nos encontrou, nos elegeu, nos escolheu. Você que não tinha méritos nenhum, você que tinha pecados, você que tinha delitos e hoje está na presença do Senhor porque recebeu esta primeira bênção, que Ele nos elegeu para sermos santos. Colocar alguém no local. Ele te tirou do local que você estava, do pecado, e colocou no lugar aonde você possa agradecer a Ele pelas bênçãos concedidas. Uma segunda bênção que o apóstolo Paulo ele retrata nos versículos em que lemos é que o Senhor ele nos predestinou para sermos filhos. Predestinar para sermos filhos nós não vamos abordar com mais clareza, porque na próxima aula é o assunto principal da aula de número 3. Mas para que nós possamos entender essa segunda bênção, ele predestinou para sermos filhos. Predestinar é traçar um caminho para nós. Ou seja, ele traçou um caminho para a minha vida e para a sua vida. Ele escolheu um caminho para você. Ele destinou de forma prévia um caminho para nós seguirmos. A terceira bênção espiritual que aprendemos nesta manhã é que o Senhor ele nos tornou agradável a Deus. Deus se agrada de nós. É a terceira bênção. No mundo nós não éramos agradáveis a Deus, porque nós estávamos cobertos pelo pecado. Mas a partir do momento que Ele nos encontrou, que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, traçou este caminho, Ele te tornou agradável a Deus. É a terceira bênção que nós podemos falar. A quarta bênção, Ele nos redimiu. Redimir é tornar, obter novamente. E isso, a cruz me tornou agradável. Através da cruz do Calvário, Ele nos redimiu. Redimiu os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados por intermédio do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E isso é uma grande bênção para nós sermos redimidos pelo Senhor. A quinta bênção, Ele nos acolheu, e esse acolher traz uma linha de familiaridade.
paternidade, Ele nos amparou, Ele nos acolheu de onde nós estávamos. Esta é a quinta bênção espiritual que nós recebemos. A sexta bênção é que Ele se revelou. E revelar aqui é interessante que você não se revela para quem não é próximo, ou seja, para quem não tem intimidade com você. E Ele nos dá essa bênção espiritual, o fato de se revelar a nós, o fato de ter intimidade, e essa intimidade só encontramos por intermédio da palavra do Senhor. E a sétima bênção espiritual, descrita em nossa lição, é que Ele nos sela, e este selo é uma marca, é o que Ele dizer, você agora tem uma identidade, você é propriedade de Deus, você é propriedade particular. O que este selo, essa marca faz? Produz autenticidade de propriedade. Então essas são as bênçãos espirituais que nós, a partir do momento que temos essa nova posição em Cristo, nós recebemos. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, nos tornou agradável, nos redimiu, nos acolheu, nos revelou e nos selou com uma marca, com uma autenticidade de propriedade. Aleluia. Essas são as bênçãos espirituais. E eu achei interessante um ponto que o comentarista, ele coloca no último parágrafo, dizendo que essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou. No primeiro versículo, Paulo começa dizendo: bendito seja Deus, ou seja, Deus, muito obrigado por essas bênçãos espirituais concedidas. É uma forma de agradecimento a Deus por essas bênçãos. O terceiro ponto vai tratar sobre a nova condição. E aqui veremos que se é a nova condição, significa que você tinha uma condição anterior. Se esta nova condição, significa que outrora você não tinha esta condição. Em Cristo, entenda isso, somente em Cristo, somente nele, vivemos e andamos em novidade de vida. Se abrirmos a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 6, versículo 4, veremos um texto onde diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso é a nova condição, uma nova característica, e somente nele nós vivemos e andamos nesta novidade de vida. Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Andar em novidade de vida diz respeito a esta nova condição que Ele nos concede, uma nova posição em Cristo Jesus. É o que dizer que nós não estamos mais em trevas, mas nós caminhamos na luz. Não somos mais escravos, agora temos liberdade em Cristo. Nós não estamos mais mortos no pecado, nem separados da vida de Deus, mas agora estamos vivos e em comunhão com Deus. Isto é uma nova condição que Ele nos concede. E entenda algo, esta nova condição não é pelos seus méritos, não é pelas suas atitudes em si,
mas é mérito do Senhor. E a cruz é responsável por esta nova condição. É como se fosse uma chave. Mudou-se a chave, mudou-se o momento que você estava. E somente a cruz é responsável por esta mudança de vida. Caracterizada essa mudança pela salvação em Cristo. Não é pelos nossos méritos, mas a cruz nos concede esta nova condição em Cristo Jesus. Portanto, entenda algo nesta manhã. Nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso nós desfrutamos de todos os benefícios advinhos desta redenção. Esta salvação em Cristo faz com que nós passamos a desfrutar dessas bênçãos. Então este é o primeiro ponto de nossa lição, a nova posição. Tem a doxologia, que é a explosão de glória, o agradecimento por tudo que nós estamos recebendo. Tem o ponto 2, as bênçãos espirituais, são as 7 bênçãos que o Senhor nos concede. E o ponto 3 é a nova condição. Resumindo, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Que nesta manhã o irmão, a irmã seja agradecidos pelas bênçãos concedidas. O ponto 2 que nós iremos estudar nesta manhã trata a respeito de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é: hoje estamos vivendo tempos onde o que mais está em evidência é um princípio chamado antropocentrismo. O que seria antropocentrismo? É o homem no centro. Isso é o que mais nós estamos vendo, que estão querendo colocar o homem no centro da... Este segundo ponto que nós vamos abordar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo foge do que a sociedade está querendo evidenciar, que é o princípio do antropocentrismo, que é o homem no centro. Nesta manhã nós vamos aprender que Cristo tem que ser o centro neste mundo. Primeiro ponto que nós vamos tratar a respeito da revelação do ministério. Essa verdade sobre a revelação do ministério, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Aqui, entendam, o plano da salvação, ele já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte A, vai nos dizer que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, este plano permaneceu oculto em Deus até a vinda de Jesus, no tempo determinado pela agenda do céu. Esse plano, ele é um plano, um ministério oculto que foi revelado de forma progressiva. Cristo revela as coisas de forma paulatinamente. Deus, ele ama fazer história. Então é o tempo dele, no momento dele, da forma dele. Os santos do Antigo Testamento, podemos dizer que eles tiveram apenas um vislumbre deste projeto divino.
Agora nós, no tempo da graça, temos a revelação completa deste mistério. Paulo escreve isso. 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 ao versículo 12, entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. O texto que lemos agora, ele não está tratando de algo que vai ser revelado em uma realidade futura, não, mas do projeto da salvação revelado em Cristo. Então, a vontade salvífica do Pai, através da ação do Espírito Santo, é para aqueles que recebem isso. Isso é a revelação do mistério. É entendermos isso, que o plano da salvação já existia na mente de Deus. É um projeto de salvação revelado em Cristo. O segundo ponto que nós vamos abordar é a plenitude do tempo. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. A plenitude dos tempos, quando falamos sobre este termo, estamos falando de algo que significa o tempo determinado por Deus. E a palavra tempo no original é kairos, que significa, que se refere ao tempo de Deus em nossas vidas. Aleluia. O tempo em que Deus determinou para fazer certas coisas. Muitas vezes faz sentido este tempo, só se faz sentido se nós nos tornarmos conhecidos do homem quando Deus age no tempo kairos, dentro do tempo cronos. Observe isso. O tempo em que Deus determinou para fazer certas coisas, muitas vezes só faz sentido e se torna conhecido do homem quando Deus age no tempo kairos, dentro do tempo cronos, o tempo do homem. Ou seja, a ação e o poder dinâmico de Deus para realizar a vontade ficam evidentes ao homem. Por exemplo, o dia do arrebatamento já está determinado no tempo de Deus, mas não foi revelado dentro do tempo em que vive o homem. Efésios capítulo 1, versículo 10, está ensinando que tudo isso vai ser tratado na agenda de Deus, não é na agenda do homem. Isso é plenitude dos tempos. Já está marcado um dia em que todas as coisas estarão submissas à autoridade e soberania de Cristo. Isso é plenitude do tempo. Entendermos que o tempo é dele, o percurso a ser tratado é dele, e tudo é para a glória dele. Devemos entender isso. Tudo tem que convergir para Cristo. É tudo para ele. Todas as coisas que estão ao redor dele foi para ele. Todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, tem que entender que ele é o Senhor de nossas vidas. Observe, nesse sentido, o comentarista coloca essa expressão que nesse sentido,
A ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. O que foi restaurado? Cristo. Em Cristo todas as coisas são restauradas. Cristo é a solução para todas as coisas serem restauradas. O primeiro ponto que foi restaurada, a intimidade com Deus, o compromisso que nós temos com Deus. Segundo ponto que foi restaurado, a humanidade em Cristo foi restaurada. E o terceiro ponto, que a vontade de Deus é restaurada, a ponto de que possamos vencer a morte em Cristo Jesus. O terceiro ponto deste segundo parágrafo, em que estamos tratando sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, é louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus, gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Louvor da sua glória. Entendam, as bênçãos da salvação não é dada mediante a nacionalidade, cor de pele, posição social. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Disse Pedro, na casa de Cornélio, ele não faz acepção de pessoas. Louvor da sua glória, ela não é para a glória e louvor do homem, pois não é galgada por obras. Hoje, quando falamos de uma vida cristocêntrica, levando que o mundo está esquecendo do lado cristocêntrico e lembrando do antropocentrismo, que é o homem no centro, vemos que o homem, ele, pelas suas obras, pelos seus feitos, ele consegue louvor e glória. Mas nós temos que entender que louvor da glória do Senhor é tudo que ele fez é para a sua glorificação. Nós não merecemos glória, ele sim merece glória. Observe que a salvação começa em Deus e ela termina em Deus. Ela inicia com sua vontade e culmina na sua glória. O nome do Senhor, ele precisa ser glorificado nas coisas mais simples, nas suas decisões pessoais, em tudo que você vier a fazer, tudo tem que ser para a glória do nome do Senhor. Este é o ponto 2 em que estudamos uma vida cristocêntrica neste mundo. Revelação do mundo, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. E o terceiro e último ponto que vamos tratar é o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E penhor aqui, podemos até lembrar de que nós penhoramos um bem, deixamos algo como uma garantia que uma dívida vai ser paga. Nisso, o Espírito Santo, ele nos garante que a nossa herança vai chegar. O Espírito Santo nos dá essa certeza que a nossa herança, ela vai chegar. E o primeiro ponto, que é o selo do Espírito Santo, nosso comentarista, ele coloca que aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho de salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O Espírito Santo, ele recebe 3 designações. Ele recebe uma promessa, ele recebe um selo e uma garantia ou um penhor. Observe que o Espírito Santo da promessa
foi prometido aos santos quando lemos Atos, foi prometido aos santos no Antigo Testamento. E isso nós encontramos em Isaías capítulo 32, versículo 15, Isaías 44, versículo 3, dentre outros versículos. Então, o Espírito Santo da promessa, ele foi prometido aos santos no Antigo Testamento e também aos discípulos no Novo Testamento, descrito em Atos capítulo 1, versículo 4. Somente os salvos em Cristo podem receber o Espírito Santo. Falar de selo do Espírito Santo é falar de um sinal de propriedade e posse que nós recebemos no momento da conversão. Nós recebemos este selo. Algumas pessoas confundem, dizendo que batismo com o Espírito Santo associado a este selo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que tem o objetivo de potencializar os crentes para uma obra evangelizadora. Então, o selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo. Este selo nós recebemos no momento da conversão, para caracterizar, olha, a partir do momento que você aceitou o Senhor agora, você é propriedade minha, você é posse minha. É um sinal de propriedade e posse. É o que dizer depois: o Espírito Santo é o nosso Deus, Cristo é o nosso Senhor e Deus é o nosso Salvador. A segunda designação que o Espírito Santo recebe é a respeito do selo. O primeiro é o Espírito Santo da promessa, que é somente os salvos em Cristo podem receber este Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, que é este que eu comentei a respeito do princípio de autoridade, autenticidade e propriedade. E o terceiro ponto do selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Estamos tratando a respeito que o Espírito Santo é o penhor desta nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, uma garantia ou ainda uma primeira parcela. Penhor no tempo de Paulo significava uma entrada paga para garantir a compra final de um bem ou propriedade. O Espírito Santo é a primeira prestação, é a garantia de Deus a seus filhos de que ele terminará sua obra e no devido tempo os conduzirá à glória. Ter o Espírito Santo, entenda isso, ter o Espírito Santo, ter a permanência do Espírito Santo na vida do crente, é a certeza de que Deus tem cumprido suas promessas e cumprirá toda a boa palavra que tem proferido a nosso respeito. É o que dizer que a permanência do Espírito Santo na vida do crente é a garantia que a salvação é uma conquista diária. Esta é uma sublimidade das bênçãos do Senhor em nossa vida. Então, concluindo, agradecemos a Deus por este momento em que desfrutamos de sua palavra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanharam nesta manhã. Entenda, para concluirmos, para que segundo as riquezas de sua glória, como está descrito em Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados pelo amor,
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que possamos concluir nesta manhã dizendo, nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta em reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude de todos os desígnios divinos, estará plenamente executados. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que possamos entender nesta manhã que nosso desafio principal na aula de hoje é que possamos sair daqui agraciados por tão extraordinárias bênçãos e louvor e glória a Deus por tão maravilhosas bondades e misericórdias que o Senhor tem dado a nós que somos pecadores. Isto é sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Amém.